Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos visitam, que se encontram nas galerias do plenário. 30 anos atrás, aliás, precisamente 31 anos atrás, se começava um grande movimento nesse país, uma mobilização enorme de norte a sul, de leste a oeste, com o único objetivo: reconquistar o direito a reconstruir a democracia no país. Tínhamos uma única palavra de ordem: diretas já, que levou multidões para as ruas. Certamente vosso pai, senador Ramos Tebet, estava nas ruas acompanhando Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Miguel Arraes e tantos outros na mobilização para a reconquista do Estado democrático. E é verdade que terminou se consolidando. Não a eleição diretas pretendidas pelo movimento, mas Tancredo foi eleito e, domingo atrasado, ele deveria ter tomado posse, o que não aconteceu. Mas esse movimento por direta já que terminou frustrado em função de que as eleições continuaram pelo colégio eleitoral, terminou num resultado concreto para a sociedade brasileira, num novo pacto. Foi dobrada a página da ditadura civil-militar, que aterrorizou o país durante 21 anos, e houve uma construção engenhosa, cujo artífice, Tancredo Neves, conseguiu juntar os remanescentes da ditadura com os desejosos de democracia. De tal forma que ele organizou um pacto político fundamentado em algumas práticas que não surgiram com a nova república, como o loteamento de cargos. Mas o país foi dividido entre PMDB e PFL na época. E Tancredo foi buscar o presidente do partido que dava sustentação à ditadura, do PDS na época, o senador José Sarney, para compor a sua chapa como candidato a vice-presidente. Olha, desse momento aos dias de hoje se passaram 30 anos, aliás, 31 anos, não é? Esse ano vamos para 31 anos. E, novamente, a multidão voltou a ocupar as ruas. As mobilizações do dia 15 de março foram consideráveis e a gente tem que levar em conta. E nós, que somos tomadores de decisão, temos que considerar que esse período, esse pacto político elaborado e consolidado há 30 anos atrás, esgotou-se. E agora é hora de restabelecer um novo pacto. E nós, aqui no Senado, temos uma responsabilidade grande. No Senado, o Congresso, o Senado, a Câmara, tem responsabilidade de ouvir a voz que vem das ruas e construir esse novo pacto que passa fundamentalmente pela reforma política. Veja o que aconteceu de 85 para cá, a cada ano, se nós fizermos um estudo, nós vamos ver crescer os gastos até chegar a essas fortunas que se gastou na eleição de 2014. E, nesse período, também a militância política dos partidos desapareceu. Portanto, a reforma política é fundamental. E, entre outros aspectos, o fim da reeleição, que me parece algo consensual, pelo menos no Senado. Na Câmara não tenho convicção, mas no Senado é consensual o fim da reeleição. E para isso basta mexer no artigo 4º da emenda 16. Mas até agora não chegou em plenário uma proposta clara para que nós possamos por fim a reeleição e daí então passar a analisar as consequências desse gesto. A redução, como eu já disse,
A questão do financiamento de campanha passa pela redução dos gastos de campanha. Não há necessidade dessas fábulas, desses investimentos gigantescos, não é? E por falar nisso, senhor presidente, meu tempo está esgotado, mas um minuto mais. Eu estou tomando a iniciativa, já que nós estamos propondo uma reforma, e essa reforma tem dificuldade de caminhar. É necessário que nós, agentes políticos, que acreditamos em partido enraizado na base, com sustentação organizada no meio do povo, comece já a sua própria reforma política. Não espere a reforma institucional, a reforma fundamentada em lei e passa para a prática e comece a praticar nos nossos partidos. Daqui ao ano que vem terá eleições. E eu estou já reunindo a base do meu partido para dizer que ponto final nas eleições caras com gasto fabuloso. Daqui para frente é recuperar a militância perdida e definir um projeto claro e mobilizar a sociedade. Eu tenho certeza que está preocupado com a política e vai se mobilizar em torno dessas mudanças. Agora, nós aqui não podemos fazer cara de paisagem para a crise que nós estamos vivendo. Nós temos que tomar decisão. E, entre elas, trazer para o plenário o fim da reeleição, trazer para o plenário o fim dos financiamentos empresariais de campanha que resultaram nesses absurdos em que o Ministério Público está tentando provar que a arrecadação de campanha é resultado de dinheiro sujo proveniente da corrupção. Vamos aguardar se o Ministério Público é capaz de nos apresentar uma prova, não é? E aí fica definitivamente comprovado que o financiamento empresarial de campanha pode nos levar a condições ainda muito piores do que nós já estamos vivendo, porque basta uma dúzia de grandes empresas para financiar campanhas no país como um todo, não é? E agora, senhor presidente, eu estou inquieto e preocupado, porque em vez de nós trazermos a emenda para a mudança da lei para acabar com a reeleição, nós estamos tentando promover a desincompatibilização como se nós fôssemos continuar com reeleição no país. Nós temos que reordenar nossa agenda aqui no Senado com muita urgência, senão o povo fica pensando que nós estamos brincando de fazer, de acenar com reforma política, porque uma coisa é nós aprovarmos aqui, outra coisa é aprovar na Câmara, e tem tanta coisa aprovada no Senado e que está paralisada na Câmara. Portanto, é necessário um entendimento entre os partidos, os componentes de partidos políticos no Senado e na Câmara, para que a sociedade possa acreditar de novo nas suas instituições no Congresso Nacional, porque hoje nós temos a rejeição de 91% do povo brasileiro. É muito. Nós precisamos resgatar urgentemente a nossa credibilidade, nós precisamos recuperar a nossa credibilidade diante da opinião pública. Todos nós aqui nos sentimos, não é, em muitas ocasiões, constrangidos por essa descrença que a sociedade dedica ao Senado Federal. Senador Medeiros, eu não sei se eu tenho esse direito, não é, de atender com a parte? Tenho? Direito não tem, mas como a causa é grande e justa, o direito está conquistado agora nesse momento. Muito obrigado. Concedo a parte ao senador Medeiros. Senador, isso é uma realidade e infelizmente acontece isso, esse descrédito da população. Eu penso que nós temos um desafio muito grande de resgatar essa credibilidade e também de responder, de não deixar nada sem resposta. Os que não devem não temem. Eu tomei o cuidado, mudei recentemente para Brasília, mas tomei o cuidado de pedir para os meus filhos, até para não sofrerem bullying, de que não dissesse que era filho de um político, porque um amigo meu do estado de Mato Grosso, fiquei sabendo que as crianças estavam chamando o filho de ladrãozinho. Então você note a que ponto chegou. E hoje cedo, senador, ainda no café da manhã, eu me deparei, e às vezes aqui a gente tem que dizer a verdade. Tem jornalistas e jornalistas. E tem jornalistas que fazem críticas muito corretas, e isso nós temos que estar preparados para a crítica. Nós somos homens públicos. Agora, não podemos compactuar
quando ela é feita uma crítica para ir para a galera, uma crítica fácil. Tem um jornalista que eu respeito muito, o Boixá, mas hoje cedo ele foi de uma infelicidade imensa. Ele disse que, ele deixou claro nas entrelinhas que aqui quem não é ladrão é conivente. Eu não posso concordar com isso. Vivo do meu salário e muitos daqui vivem do seu soldo e ganham o pão com o suor do seu rosto. Agora, não se pode generalizar, assim como eu não posso dizer que todo jornalista, ele pega a bola. Então, essas generalizações são ruins. Aí eu sou um defensor árduo da liberdade de expressão, mas eu não deixo sem resposta, seja no Twitter, seja no Facebook, seja aonde for, aonde eu ver esse discurso fácil, eu vou me insurgir contra ele, porque eu não contribuo. Eu vivo a minha vida de acordo, ponho o chapéu onde a minha mão alcança para não ter que ouvir isso. Então, eu não concordo com essas coisas, porque eu penso que não contribui com o país. Vamos fazer o seguinte, quem for podre, que se quebre. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Medeiros. Eu confesso que, na verdade, isso é uma estratégia, não é? Nivelar todos, colocar todos na vala comum da desonestidade, da corrupção, é uma estratégia para dizer que não há solução, então vamos continuar sem mudanças. Isso é claro, para mim é claro. A política, a desqualificação da política tem esse objetivo, né? E a política, todos nós sabemos que é um instrumento que pode melhorar, que pode provocar avanço ou que pode fazer a sociedade retroceder. Daí, então, essa desqualificação permanente e a tentativa de nivelar todo mundo, de colocar todo mundo na vala comum da desonestidade. E nós não devemos aceitar. Agora, em outros aspectos, a sociedade tem razão. O nosso imobilismo aqui diante da crise é enorme. E eu acho que daqui a pouco nós vamos estar com as grandes manifestações aqui na nossa porta para impulsionar a reforma política, as mudanças que o povo exige. Porque esses 30 anos se passaram, esse pacto está esgotado e nós até agora não tivemos a competência de promover ou de chamar o entendimento, de reunir vontades, né? Porque a política, cada um tem uma ideia diferente da reforma política, mas nós temos que reunir essa vontade de fazer a reforma eleitoral num projeto consensuado. Não vai ser a minha ideia de reforma política, nem a de A, B ou C, mas do conjunto, não é, do Congresso Nacional, respeitando aquilo que vem da sociedade. Muito obrigado.